Oi pessoal, bom dia, boa tarde na realidade, desculpa aqui pela enrola com vocês, mas o computador travou, a internet ficou ruim, tudo deu errado aqui, aí eu já estava estressada demais e resolvi deixar para hoje. Só que final de semana não, durante a semana inteira, como eu dispensei minha colaboradora aqui, eu estou tendo que me revezar, cuidando da casa e produzindo os slides e produzindo as atividades também, tá? Então, bora lá, vamos falar de romantismo, movimento literário, importantíssimo, né? E que nos presenteou com grandes nomes aqui no Brasil e também lá fora, tá? Então, o que é o romantismo? O romantismo é um movimento, né, estético e cultural que predominou no Ocidente durante o final do século XVIII e início do século XIX, ou seja, né, bem ali durante a Idade Moderna. Então, ele foi contemporâneo de importantes fatos, importantes momentos da história mundial, né? Aqui no Brasil, a gente tem, entre os autores da escola romântica, a gente tem o grande José de Alencar, Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Castro Alves e muitos outros, né? Apesar de que vocês não gostam muito dos clássicos, mas são obras, todos esses autores nos presenteou com obras lindas que valeria a pena vocês conhecerem, tá? Bem, quais são as características? Eu elenquei aqui uma série delas, né? Uma série de características do movimento romântico, tá? Então, ele se caracterizou pela ênfase nas emoções, no individualismo e na exaltação da natureza, tá? Alguns autores dizem que o movimento é uma reação ao racionalismo, ao materialismo, né, exagerado, né, exacerbado, difundido pelo iluminismo e pela Revolução Industrial. Então, ele vai de encontro, vai contra esse uso exagerado da razão, essa necessidade da explicação racional para tudo, né? Então, vamos dizer que o movimento romântico, ele estava mais preocupado com a subjetividade, né? Com essa coisa da exaltação à natureza, com os sentimentos individuais do ser, né? Outra característica do período romântico, né? Ele foi marcado pela rejeição aos preceitos de ordem, harmonia e balanço, que eram bem características do movimento classicista, né? Do classicismo. Para os românticos, o foco era a subjetividade de cada indivíduo, incluindo o irracional, o imaginário, o espontâneo e o transcendental, ou seja, a subjetividade ela tinha uma importância muito grande para esses autores, né? Havia um respeito muito grande pela liberdade, né? de expressão e de comportamento do indivíduo, sem aquela preocupação de ter uma resposta racional para tudo. Bem, considerando que o romantismo buscava um afastamento dos valores de urbanização, progresso e racionalidade, a maioria de suas características são oposições diretas a esses preceitos. Então, se eles buscavam esse afastamento, né, dos valores de urbanização, que é o famoso fugir urbe, né? Então, eles valorizavam o bucolismo, né? Aquela visão mais bucólica do mundo, aquela visão mais ingênua, mais romântica, né? Eles meio que iam de encontro a essa necessidade de buscar uma explicação racional e viver tudo dentro daquele contexto muito realista, né? Então, essa coisa de fugir aos valores da urbanização, essa coisa da exaltação da natureza, é a busca por uma vida mais simples, né? Por valores e sentimentos mais fugazes, né? Daí a coisa da questão da valorização da visão de mundo, das emoções individuais, né? de cada um. Entre os principais traços do movimento estão individualismo e subjetivismo,
né? Então não tem mais aquela visão universal. Temas universais tem, até alguns autores discutiam alguns temas universais, mas havia uma valorização maior dos temas individuais, né? Então, o subjetivismo, a valorização das emoções e dos sentidos, a exaltação da natureza, a rebeldia, o idealismo e o foco na imaginação. Né? Então vamos falar um pouquinho de cada um dessas características marcantes do movimento romântico. Tá? Primeiro, individualismo e subjetivismo. Os pensadores e artistas românticos davam grande ênfase às suas características e experiências pessoais, que geralmente eram definidas por sentimentos e emoções. Dessa forma, as obras românticas eram marcadas por um forte subjetivismo que retratava de forma fiel a visão de mundo dos autores. Né? Então, a percepção de mundo, os seus sentimentos, os seus valores, as ideias que eles acreditavam eram bem retratadas nas suas obras. Valorização das emoções e sentidos. O romantismo combatia o pensamento excessivamente lógico e racional, defendendo que as emoções e os sentidos eram igualmente importantes na formação do raciocínio. A presença da emoção e do sentimento dos autores nas obras é marcante no movimento. Vamos deixar claro aqui, não é que eles eram contra o uso da visão racional, mas eles fugiam um pouco dessa ideia de que tudo tinha que ser explicado dessa forma, né? Então eles valorizavam muito o que se sentia, o que se observava, né? E isso era muito exaltado, muito importante para eles, tá? Essa coisa da presença da emoção e dos sentidos era muito importante para eles. Enquanto eu estava falando aqui com vocês e o Iago estava aprontando ali fora. E a exaltação da natureza, né? Para os românticos, a natureza consistia em uma força incontrolável e transcendental, que apesar de estar relacionada, era distinta dos elementos físicos, como árvores e folhas. Então eles tinham um respeito e uma interação muito grande com os elementos da natureza, né? Rebeldia e idealismo. O romantismo rejeitava o status quo e via as regras do mundo moderno como limitações ao crescimento pessoal, político e artístico. Assim, os artistas românticos eram idealistas e frequentemente se retratavam como heróis rebeldes à margem da sociedade e viam seu trabalho como uma forma de promover a mudança. Por esse motivo, era comum que a arte romântica retratasse as injustiças sociais e as opressões políticas da época. Aqui é um bom momento para a gente observar que, por mais que as obras românticas buscassem essa coisa da subjetividade, né, fugissem um pouco desses valores urbanos, nesse momento aqui há vamos dizer assim, uma contradição, né? Podemos dizer desse jeito. Porque ao mesmo tempo que eles valorizam esse individualismo, esse subjetivismo, há também a coisa da rebeldia, de não aceitar as coisas simplesmente como elas são, estáticas. Eles querem mudança, né? E eles brigam, eles se rebelam contra esse status quo e eles querem essa mudança, né? Então é comum que eles retratem essas mazelas, essas injustiças sociais, como a questão da desigualdade de classe, a opressão do mais pobre pelo mais rico, a questão da exploração do trabalhador, né, pelo dono do capital. Então, essas visões, né, que são muito inerentes, eram muito fortes naquele momento. Então, a gente está falando de uma época, né, de grandes revoluções, de grandes transformações na sociedade. E eles vivenciaram tudo isso. Então, eles não simplesmente aceitavam a coisa como tinha que ser, mas se rebelaram, mostraram suas ideias, né? Colocaram suas ideias no papel. Foco na imaginação. Considerando que o romantismo representava uma fuga dos valores da época, os pensadores e artistas românticos frequentemente recorriam à imaginação na produção de suas obras, né?
Na literatura, por exemplo, o objetivo não era descrever o mundo como ele é, mas sim como ele poderia ser. Olha aí que interessante, né? Nessa coisa do foco da imaginação, nessa coisa de fugir da realidade, né? De trabalhar em cima da visão subjetiva das coisas, né? Eles buscavam não retratar o mundo, né, com toda a sua dureza como ele era, mas como eles gostariam, como o mundo poderia ser, né? A Balsa da Medusa, né, de Theodore Géricault, representa a ênfase que a arte romântica dava ao imaginário. Eu não sei se vocês conseguem ver a imagem direitinho, mas dá para perceber a dramaticidade, né, que a gente percebe nessa pintura, né? A exaltação à natureza, essa aqui é uma outra obra de David Friedrich, né? A Árvore Solitária, Gaspar David Friedrich. A obra demonstra vários traços característicos das obras românticas, como o culto à natureza, a exaltação à solidão e a fuga da cidade, né? O escapismo. Bem, vamos falar agora do contexto histórico. Quando é que surge o movimento romântico, né? O movimento romântico está inserido numa época de grandes revoluções, não é? A Era das Revoluções, que é aquele período que vai de 1774 a 1849, né? Então foi um período de grandes transformações políticas, sociais, econômicas, né? Aí a gente pode citar a Revolução Industrial, a Revolução Francesa. Vocês me falaram, inclusive, que fizeram um trabalho sobre a Revolução Francesa, não foi isso? Então, todas essas transformações sociais, todas essas mudanças, claro que influenciaram diretamente esses autores, né? E eles retrataram, e eles foram tocados, né, por essas transformações e retrataram essas transformações nas suas obras, tá? Movidos pelos mesmos ideais de mudança, os artistas românticos passaram a mudar não só a teoria e a prática de suas artes, mas também a própria forma com que percebiam o mundo. Essa transformação ultrapassou o campo artístico e teve imenso impacto na filosofia e na cultura ocidental, que passou a aceitar a emoção e os sentidos como uma forma válida de experimentar a vida. Então, a influência das revoluções pode ser percebida nas características de idealismo, de rebeldia, né? Da mesma forma, o escapismo e o subjetivismo, que valorizavam mais os sentimentos individuais do que os coletivos, como consequência do desgosto, como a situação social, também pode ser apontados como uma influência do período histórico do romantismo. O individualismo, que era outro aspecto do romantismo, era uma característica da burguesia da época, que se tornou mais evidente a partir das revoluções no final do século XVIII. Então, olha que interessante, né? Todas as características que a gente observa no movimento, né, está diretamente relacionado com aquelas mudanças, as transformações que a sociedade estava vivendo, né? A sociedade ocidental, principalmente a sociedade europeia, estava experimentando nesse momento, né? Então, observa aí que a ideia do idealismo e rebeldia, fortemente influenciado pelas transformações políticas, né? Como o caso da Revolução Francesa, né? O escapismo e o subjetivismo, né? Também relacionado com os movimentos sociais, com a questão das divergências entre as classes sociais, principalmente durante o início ali da Revolução Industrial, né? E o individualismo como o texto cita aqui, né, que é uma característica própria da burguesia, a burguesia em ascensão, a burguesia que começou a dominar todos os meios de produção, né? E que era um dos principais responsáveis por esse distanciamento social. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né, de algumas obras que citam o movimento romântico e o contexto histórico daquele que ele foi inserido, a Revolução Francesa, né, a Revolução Industrial. E agora vamos falar de romantismo no Brasil, né? O romantismo no Brasil
guarda muita semelhança com o movimento romântico europeu, mas ao mesmo tempo possui diversas peculiaridades marcadas pelo contexto histórico local. Assim, além do subjetivismo, do culto à natureza, do escapismo e do sentimentalismo, o romantismo no Brasil foi fortemente marcado pelo nacionalismo, pela exaltação do índio, entre outras características próprias. Uma coisa muito importante que a gente pode citar aqui em relação ao romantismo no Brasil é essa coisa de querer fugir daquele estereótipo europeu, né, do herói da capa e espada, e a busca de um herói nacional, né, uma figura que representasse esse herói nacional. E esse herói nacional foi justamente o índio, né, o indígena. E daí surgiram obras interessantíssimas, como é o caso de Ubirajara, como é o caso do Guarani, não é? Essa questão também do nacionalismo, da valorização da cultura, da valorização da terra brasilis, né? O romantismo brasileiro ele buscou muito essa exaltação, né? Buscou muito retratar esses valores, esses traços do brasileiro, da cultura brasileira. Fases do romantismo no Brasil. O romantismo no Brasil é dividido em 3 fases. A primeira geração, motivada pela recente independência do Brasil em 1822, a primeira geração do romantismo foi marcada por uma forte necessidade de afirmar a cultura local e romper com a influência europeia. Assim, as obras frequentemente transmitiam valores nacionalistas e adotavam um indianismo que exaltava os índios como heróis representantes da pátria. Então era um momento de romper laços com a Europa, de romper laços com Portugal. Então havia esse sentimento crescente, né, dessa nova pátria que surgia, desse novo país que se formava. Então daí a necessidade de se romper inclusive com os valores culturais, com os estereótipos europeus e criar a figura do herói nacional, que nesse caso aí foi o índio, tá? Na segunda geração do romantismo brasileiro, né, surgiu na metade do século XIX e foi muito influenciada pelas obras do poeta inglês Lord Byron. As características mais marcantes dessa época eram pessimismo, desilusão, exaltação da morte, depressão e solidão. Por esse motivo, o período também é chamado de ultrarromântico ou mal do século. Aqui, nesse momento, vocês não estão trabalhando a segunda geração agora, mas só a primeira, como vocês disseram. Mas é importante frisar que essa visão, essa coisa desse pessimismo, essa desilusão, também tem uma relação direta com o momento histórico, né? Naquela época, a Revolução Industrial, as mazelas sociais causadas, né, principalmente nas cidades por conta da condição de vida da maioria da população, a questão da exploração do operário pelo patrão. Então, todos aqueles sentimentos, toda aquela como eu vou colocar para vocês, todo aquele cenário que se formou ali com a Revolução Industrial influenciou diretamente essas características aí da segunda geração. A terceira geração se iniciou por volta de 1860 e possui um foco altamente político e social, influenciada pelas obras de Victor Hugo. Assim, os artistas transmitiam em suas obras ideais abolicionistas, críticas sociais e de valorização da liberdade. O período também é chamado de geração condoreira, em referência a um condor, tido como símbolo da liberdade. Em outra oportunidade, quando vocês estiverem trabalhando, eu falo mais sobre a terceira geração, que é inclusive um dos momentos muito interessantes, tanto da produção, né, da produção literária, como também do contexto histórico, né, no qual ele está inserido. Então, eu coloquei aqui algumas imagens que retratam a primeira fase do romantismo, né? A influência do momento histórico lá da independência do Brasil, a figura do índio como herói nacional, Castro Alves, né? José de Alencar, Juca Pirama, que é uma das obras desse período que retrata essa figura do índio como herói nacional.
Bem, características da primeira geração romântica, né? Exaltação da natureza e da liberdade, religiosidade, figura do índio, né? Também a gente vai falar figura do índio ou indianismo, sentimentalismo, sentimentalismo e emoções, nacionalismo ufanista e o brasileirismo. O que quer dizer isso? É a busca de um vocabulário 100% nacional, né? Ou seja, com palavras, com expressões que eram muito comuns aqui no nosso país, no nosso território, e não influenciados pela maneira de falar da burguesia europeia, né, dos costumes europeus. Principais autores dessa época a gente tem Domingos José Gonçalves de Magalhães, Antônio Gonçalves Dias, Manuel José de Araújo Porto Alegre, Joaquim Manuel de Macedo, Manuel Antônio de Almeida, José Martiniano de Alencar, nosso querido José de Alencar, né? É claro que eu não citei todos, há outros, mas eu coloquei alguns aqui dos mais importantes e também um pouco das suas obras, né? Que Iracema, Guarani, A Moreninha, Jucapirama, Canção do Exílio de Gonçalves Dias, Últimos Cantos, Canção do Tamoio, Memórias de um Sargento de Milícia. Eu acho que eu já li quase todos esses aqui. E vocês deveriam ler também, que são obras excelentes, né? Então, pessoal, eu vou passar para vocês, eu estou passando agora para vocês também uma atividade sobre o tema, sobre a primeira geração romântica. Eu gostaria que vocês respondessem e mandassem para mim o gabarito, ou aliás, mandassem para mim as respostas, tirem uma foto e mandem para mim. E segunda-feira eu entro em contato com vocês para a gente discutir as respostas às questões, tá bom? A gente se vê na segunda-feira. Tenha um bom final de semana.